Programa A Bíblia Viva, nos Passos do Rei Saul, segunda parte. A história do rei Saul é, sem dúvida alguma, uma das mais dramáticas nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero levar vocês pela paisagem incrível do desfiladeiro de Miqumas, Mirmas em hebraico, onde ele estava preparado para a batalha com os filisteus. Porém, seu filho, Jonatas, o surpreendeu, vencendo a batalha praticamente sozinho. Nós vamos seguindo adiante nos passos do rei Saul e seu filho Jonatas. Saul reinou 1 ano e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miqumas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul no Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miqumas, ao oriente de Beit-Aven. 1 Samuel 13, de 1 a 5. Este desfiladeiro íngreme, que está localizado entre o deserto da Judéia e as montanhas altas, é o desfiladeiro de Miqumas, bastante íngreme e perigoso. E foi aqui que ocorreu uma das mais importantes e decisivas batalhas do povo de Israel. Foi aqui também que o medo tomou conta de Saul, e por causa disso ele acabou se corrompendo, oferecendo o holocausto antes da chegada do profeta Samuel no Gilgal. Ao fundo você pode ver a região de Gibeá, exatamente onde vivia Saul. Agora no topo vocês podem ver as torres no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. E é neste ponto que o desfiladeiro de Miqumas tem rochas pontiagudas, exatamente conforme a descrição na Bíblia. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo estava com ele, eram uns 600 homens. E Aís, filho de Eatube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o efode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez e o nome da outra Senê. Uma penha para o norte estava de frente a Miqumas, e a outra para o sul, de frente para Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel, capítulo 14, de 1
a 6. Foi no meio deste deserto árido, passando por dentro do desfiladeiro, onde a vida e água simbolizam a ressurreição, no meio da morte, é que passou Jonatas e seu escudeiro, avançando sem medo e crendo no Senhor, de que a vitória poderia vir por poucos, ao invés de por muitos. É como um pequeno veio d'água trazendo vida no meio da imensidão da aridez do deserto. Eu me aproximei ainda mais do desfiladeiro para que você entendesse quão íngreme e perigoso ele é. Tire você mesmo as suas conclusões. Então o seu escudeiro disse: faze tudo o que tens em teu coração, segue, eis-me contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim, parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. 1 Samuel 14, de 7 a 12. O resultado dessa batalha foi uma vitória esmagadora para o povo de Israel. Esta vitória começou a marcar a soberania de Israel sobre todas as terras prometidas aos patriarcas. Se você deseja saber mais sobre a história de Saul e Jonatas, não perca o próximo capítulo do programa A Bíblia Viva, nos passos do rei Saul. Não esqueça de fazer like, deixar o seu comentário e apertar o sininho para receber as notificações. Eu vou seguindo adiante pelas páginas da Bíblia e nos passos dos reis e profetas.